Fala pessoal, bem-vindos a mais uma live do João Flix. Como vocês já sabem, né, cuidar é muito mais fácil do que ter que consertar. A gente vai falar hoje sobre saúde mental, saúde emocional, mas antes eu preciso dar o recadinho do João Flix, que é a maior plataforma, maior streaming de autocuidado do Brasil. Bora lá, tem algum lugar aqui, algum link que vai te direcionar para lá. Mas agora, sem mais delongas, eu vou aqui anunciar a nossa próxima convidada. Ela é psicanalista, ela é palestrante, ela ajuda as pessoas, ela ajuda as mulheres, né, a adquirirem mais qualidade de vida, mais autoconhecimento. Ela já deve estar entrando aqui. Enquanto isso, eu vou dando oi pro pessoal e vou pedindo para quem for entrando mandar sua pergunta. Pode escrever aqui sobre saúde emocional, mental, o que você gostaria de saber. A minha convidada, ela é a Ludmila, psicanalista, palestrante, tem experiência em ajudar as mulheres, ajudar as pessoas. Ela é mãe também. Ela tem um projeto chamado Projeto Raízes, muito bacana. Ao vivo, ela já deve estar entrando aqui. Bora lá, Ludmila, se você já estiver por aí, manda o seu convite para a gente já iniciar nosso bate-papo. Pessoal, bora lá, escrevam aí as suas perguntinhas, vão contando para mim o que vocês querem saber, o que vocês querem que eu pergunte para ela. João Flix aqui com mais uma live, foco na saúde preventiva. Pessoal que estiver aí me vendo, Pedro, Ione, Ana, Marielle, tudo bem, Marielle? Quanto tempo? Você sabe que quem me indicou a convidada de hoje foi a Sil. Pessoal, vão dando aí tap-tap na telinha, vão mandando aí mensagem para o pessoal aqui. A Ludmila já chegou. Ludmila, pode mandar o seu convite para eu abrir aqui a live para a gente poder bater papo. Falar sobre saúde preventiva, um tema tão importante, né? Sendo o Brasil aí o país mais ansioso, um dos países mais depressivos, né? Onde a gente tem aí um índice alto de burnout, autoextermínio. Ludmila, pode já mandar que o seu convite a gente já está te aguardando para essa live. Oi, Marielle, quanto tempo? Me conta como que você está? Marielle, você está atuando na área? Onde você está morando? Depois me manda inbox. Cadê a Ludmila? Ludmila, pode ir entrando, por favor. Aí esse tempinho que ela demora para entrar, eu vou editar e vou cortar. Aqui ela chega. 3, 2, 1. Bem-vindo, o espaço é seu, Ludmila. Olá, seja muito bem-vinda, Ludmila. Um prazer tê-la aqui conosco. Oi, boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso, aqui é uma satisfação ter você aqui conosco. Agradecer a Sil, né, que te indicou. Adorei saber um pouquinho do seu projeto, mas eu quero que você se apresente aqui para quem não te conhece. Conta um pouquinho sobre a sua atuação, o que te levou para essa parte de cuidado. Fala um pouquinho para a gente quem é a Ludmila. Bom, eu trabalho já com saúde mental, né, há 5 anos, né? Sou Ludmila Mariano, sou psicanalista clínica, me formei em psicanálise. E depois eu fui fazendo especialização, né, João? Porque eu falo que nós da área da saúde mental nunca para de estudar, Não tem né? como. Então, me formei como psicanalista, depois fui fazendo especializações e fui gostando cada vez mais da área e já atuo aí há 5 anos e meio na clínica. Então, eu percebi que atuar na clínica é muito bom. A gente aprende muito com os pacientes, a gente aprende a ser mais humano, a gente aprende com as dores. Mas chegou um momento assim da minha carreira que eu pensei assim, eu preciso fazer mais, entende? Então, assim, eu preciso fazer mais, eu preciso. Eu não estou sendo mais útil só na clínica, entende? Maravilha. Então, foi onde eu tive a ideia de abrir a empresa Raízes,
porque dentro desses 5 anos eu já palestrava, eu já trabalhava, né, com saúde mental, assim, com equipes maiores, fortalecimento feminino. E aí hoje eu parei de clinicar, né? Eu só estou hoje com os meus pacientes mesmo, que ainda não teve alta, e não pego mais pacientes novos para poder me dedicar Me aos dedicar, mais, né? claro. E para isso eu montei uma rede de profissionais excelentes ao meu lado. Olha que maravilha. Conta um pouco mais como que funciona. A rede Raízes, então nós somos uma rede de benefícios, né? Nós somos uma rede, na verdade nós somos um programa de saúde emocional e bem-estar. Então, a Que partir do legal. momento que a pessoa se torna associado da rede Raízes, ela tem desconto nas consultas com os terapeutas, Vários psicólogos, profissionais. psicanalistas, nós temos neuropsicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional. Oh, Temos vários profissionais da área da saúde e do bem-estar, nutricionista. Então, assim, aí a gente uniu, né? uma E equipe interdisciplinar unida ali. isso. Que maravilha. E aí os profissionais que são da nossa rede, eles atendem por um valor diferenciado, Uhum. Para né? quem é conveniado. Isso, para quem é conveniado. E Nossa, que além, bom hã? para todo mundo. Sim, e além, né, de ter esse desconto nas consultas, né, as pessoas encontram, assim, também convênio com farmácia, com ótica, com laboratório. Então, elas podem comprar, fazer os exames também com desconto da rede. Que maravilha. Ludmila, que projeto maravilhoso. E você que encabeça ele, você que idealizou, Eu que idealizei. parabéns. Na verdade, foi eu e 3 meninas. Eu, a Marielle, que tá aí, eu conversei com a Marielle, e mais 2 meninas, uma psicopedagoga que a gente tem na rede e 2 psicanalistas. E aí era nós 4 só, entendeu? E aí eu tomou uma proporção assim muito grande que foi chegando outros profissionais. E, inclusive, nós fazemos também toda a parte da NR1, né, que hoje as empresas precisam ter, Sim, né, que saiu a nova lei da NR1, que graças é a Deus. exato, que precisa olhar ali para os acidentes psicossociais. Então, hoje não é só os acidentes trabalhistas, né, o acidente ali dentro da empresa, os riscos psicossociais. Então, a gente atua nessa frente também, a gente aplica a NR1, faz avaliação, dá o diagnóstico e faz um programa corporativo dentro da empresa também. Que maravilha, e tão necessário, né? Seja pelo bem-estar do funcionário, seja até pelo lado da empresa que vai ter um funcionário trabalhando melhor, muitas vezes entregando a produtividade sem comprometer a saúde mental dele, né? Uhum. Ludmila, conta pra gente, quando que você teve esse start de quero cuidar das pessoas? Como que surgiu na sua vida? Ah, desde muito tempo. Na verdade, a minha primeira formação foi letras. Olha, Então, eu dei aula, né? Trabalhei na escola por 2 anos e meio, quase 3 anos. E dentro da escola eu não me identifiquei com o sistema educacional. E aí eu não dava aula nada, eu fazia terapia com meus alunos. bati um papo, vi as questões, E né? como eu era professor de português, eu tinha muito essa questão assim, eu pedi para eles fazerem às vezes redação, então eles me traziam muitas demandas do que eles viviam em casa. E eles tinham essa certa confiança de passar para mim ali no Olha texto. que bom. Então foi ali que eu percebi que não era para mim a escola, que eu poderia ser mais útil fora dela, Impactando mais porque pessoas também, né? impactando mais pessoas, mais vidas. E ainda eu lembro que nessa época, né, as professoras falavam assim para mim: "Nossa, aquele 8º ano lá é terrível, mas a hora que você entra lá fica tudo quieto". Tipo, às vezes eu tinha 2 aulas seguidas lá. E a professora de matemática também. Então, às vezes, nas minhas 2 aulas seguidas, eles não escutavam barulho. Mas a hora que ia professor de matemática, eles derrubavam a sala. Ou Mas seja, era porque eu fazia terapia, né? A gente fazia sedações, aí a gente fazia roda de conversa. e muitas vezes é isso que falta, né? Um espaço de escuta acolhedora, um espaço Sim, onde a pessoa se sinta ali acolhida. exato.
E aí eu vi que não era para mim sair. E isso você não tinha nem feito psicologia ainda, é psicanálise Não, ainda. não. Aí eu trabalhei 10 anos no funcionalismo público aqui da Uau. minha cidade, porque eu sempre gostei de atender as pessoas, trabalhar com o público. Então, sempre tive esse atendimento muito humano, ajudava, corria atrás. Trabalhei em vários setores, então, assim, todos os setores que eu passava, eu ajudava, sabe? E aí chegou um ponto da minha vida, na pandemia, que eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou muito mais útil fora daqui do que aqui. Olha. E aí foi quando eu fui estudar, né? Fui estudar, fui ter minha formação, psicanálise é 2 anos e meio, né? Mas antes da psicanálise você já estava ali fazendo Já tudo tinha que a esse gente falou. propósito no meu coração. Sempre tive um propósito de servir as pessoas, porque na verdade Que testemunho lindo. nosso trabalho hoje, né, João, é servir. Então, se eu sou hoje uma profissional da área da saúde mental, eu tenho que servir o outro. Sim. E é uma arte, né, saber servir. Exatamente. Então, assim, eu tenho que ter o meu servir. Eu até falo muito isso para os profissionais que trabalham comigo hoje. O dinheiro é consequência, sabe? A gente não pode olhar para a nossa profissão hoje pensando em ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência do nosso trabalho bem feito, do nosso servir. Não pode ser a meta, não pode ser o foco, porque senão a pessoa ela se aliena, ela se adoece, ela tem que se conectar com algo maior, uma missão mesmo de servir, de ajudar. Isso, é uma Perfeito, missão. maravilha. Ainda mais nesse pós-pandemia, né? Eu lembro que quando eu estudava psicanálise, meu professor falava muito isso. Gente, vocês vão ver daqui 5, 6 anos a epidemia que vai ser. De ansiedade, de burnout. E a Exato. gente está vivendo isso, né? As pessoas estressadíssimas, se matando. O que eu mais tenho aqui no consultório é muita demanda disso, sabe? É tentativa de suicídio, transtorno de borderline, síndrome de burnout, ansiedade generalizada. E assim, tá um colapso tão verdadeiro, sabe, João, que no começo do ano eu sempre faço a palestra sobre saúde mental nas empresas, né, no Janeiro Branco, que a gente trabalha a saúde mental. E eu percebo que cada ano, quando eu vou buscar as estatísticas, está maior. No ano de 2025, a gente teve mais de 500 mil afastamentos pelo INSS de ansiedade, transtorno de Caramba, bipolaridade, meio milhão síndrome de de burnout. pessoas adoecidas. Isso que conseguem afastar. Fora aquelas que. Sim, mas assim, foi por conta dessa estatística que surgiu a lei da NR1, porque é Sim. muito afastamento. Então você percebe quantas pessoas estão no INSS? E essa lei, ela ajuda também as próprias empresas, né? Porque as empresas são as que mais são prejudicadas, né? Depois da saúde dos trabalhadores. Exatamente. E por que está acontecendo isso hoje? Não só pelo pós-pandemia, mas pela autocobrança, sabe? É cobrança demais, tem que bater meta, sobrecarga de trabalho. E Às vezes falta de um. autoconhecimento também, né, Ludmila? As pessoas É, elas estão alienadas ali na tela, estão esquecendo de olhar para si, né? exato. E junta com chefes abusivos. É difícil, gente. A Chefes saúde do trabalhador está abusivos. por um fio, ele precisa se cuidar. Sim. Aí, por exemplo, a gente tem um colaborador para fazer 5 atividades. Então, assim, se esse um está dando conta de fazer 5, por que eu vou contratar mais? E fica aquela sobrecarga. É onde as pessoas estão entrando em colapso, estão entrando, não estão sendo afastadas. Eu tenho 2 pacientes aqui que estão afastados há mais de 90 dias por E burnout. isso é muito ruim, né? Para a empresa que está tendo que pagar com o INSS, para a própria pessoa que está numa situação de adoecimento. E aí, sabe o que é o pior disso tudo? É que aí, por Hum. exemplo, a pessoa está em terapia, está em tratamento, né? Porque ela é encaminhada para o psiquiatra, ela começa a tomar medicação. Aí a pergunta que sempre eles me fazem: e quando eu voltar? Como que vai ser? Por isso que essa empresa tem que estar preparada para quem se afastou, quando voltar, ter um ambiente bom de trabalho. Que seja um pouco menos adoecedor, né? E aí entra o psicólogo, o psicanalista, o pessoal da saúde que vai ver quais são esses parâmetros que estão adoecendo, né?
o Exatamente. sujeito nas empresas. Que legal, que maravilhoso. Porque, inclusive, até hoje eu estava conversando com uma empresa que procurou a minha empresa para aplicação do NR1. Os profissionais da segurança do trabalho estão aplicando a NR1 e estão soltando as empresas na poeira, entende? Então, assim, muitas vezes não trazem a devolutiva, demora. Teve uma empresa que eu fui trabalhar essa semana que demorou 3 meses para eles dar a devolutiva para essa empresa. E quando o Raízes é contratado, eu preciso ter a devolutiva pronta, senão é eu que faço, para que eu possa trabalhar com aquela equipe. Então, Sabe assim, o que como que que eu você vai atuar? percebi? Né? Virou comércio, e aí a segurança do trabalho vai, pega e faz, e tá soltando as empresas na poeira. Porque eu prezo, João, dentro do Raízes, um padrão de qualidade, entende? Então, Claro. assim, Tem que ter, né? Ô, Ludmila, quando a gente fala em promover saúde mental, do que exatamente a gente está falando? O que a gente está buscando quando a gente fala disso? quando a gente fala em promover, a gente está buscando ampliar a consciência das pessoas, né, sobre a importância. Por quê? Toda dor física que você tem, ela vem de uma emoção. Então, tem muitas doenças que são, né, são psicossomáticas. Uhum. As únicas doenças que não são psicossomáticas são as que são genéticas. Entende? Então, assim, são poucas doenças que são genéticas. E Ou mesmo assim seja, pode haver uma combinação, né? Fatores genéticos são impulsionados pelo meio estressante, pela pelo meio estressante, o ambiente que você vive. alimentação Hoje em ruim. dia, muita tela, o povo, né, tá tudo ali o tempo inteiro passando o celular toda hora. Tem gente que se não se desconecta, Isso vai gerando ansiedade, isso vai vai gerando subindo ansiedade. cortisol, vai Então, baixando a às vezes, imunidade. vem pessoas aqui pro consultório, por exemplo, recebi uma mulher uma vez, ela tinha fibromialgia. Quem mandou ela fazer terapia foi o nefrologista dela. Falou, olha, você já está com as doses mais altas de medicação, eu já pedi para você fazer atividade física, então agora você Estava vai ali para com o rim terapia. sobrecarregado. Agora você vai para terapia. Aí ela fez 1 ano de terapia. Em 1 ano de terapia, ela diminuiu as doses da medicação dela. Pouco sente dor, porque a fibromialgia é emocional. Ela é uma doença psicossomática. Por quê? Porque a pessoa carrega tudo nas costas. E aí é onde vai adoecendo. Então, hoje, promover a saúde mental é fazer com que as pessoas tenham consciência de que a dor de cabeça que eu senti, a dor de estômago que eu estou tendo, não é físico. Às vezes pode ser emocional. Então, se eu faço o exame e não deu nada, eu tenho que buscar ajuda terapêutica. E Que as pessoas, maravilha. elas só vão aonde? Elas vão buscar nos exames, elas querem tomar um remédio que vai agir no sintoma dela, mas Elas não são vai muito tratar. concretas, né? Presas no concreto, né? Quando não é só o corpo físico, né, gente? A gente tem uma sutileza de fatores. Ludmila, tem muita gente que fala assim, eu tô estressado, eu tô ansioso, eu tô depressivo. Como que a gente faz para diferenciar, né, essa pessoa aí que fica se autodiagnosticando do caso que realmente precisa ali de uma investigação? Porque hoje com a internet todo mundo faz um autodiagnóstico, Diagnostica né? total. Porque eu acho que eu tenho TDAH, porque eu Chat acho que, GPT, o que eu tenho aqui? né? Eu acho que eu sou um pouco autista. Então, às vezes a pessoa ela se identifica com os sintomas, mas quando ela vem para terapia, a gente vê o comportamento dela desde sempre, Tem um né? Principalmente na profissional ali psicanálise, analisando, né? Que principalmente na psicanálise, porque a psicanálise a gente volta lá atrás na infância, a gente faz uma análise da vida dessa pessoa. Eu hoje, inclusive, eu estava atendendo um paciente, ele falou para mim assim, Lud, sabe, esses dias eu falei para minhas amigas que eu não faço terapia, eu faço análise, porque eu acho chique falar que eu faço análise. E realmente, né, na psicanálise você faz análise, análise. você está sendo, né, analisando ali. Então a gente vai lá na infância dela, porque tudo começa no sistema familiar. Tudo começa no sistema familiar. Então, a forma que a gente vive no sistema familiar, a forma que a gente é tratado,
tudo isso vai fazer com que a gente desenvolva transtornos, né, doenças emocionais e traumas. E Que aí, vão conforme essa pessoa... impactar na vida prática do sujeito, né? Em todas as esferas da vida. E aí, conforme ele vai relatando, por exemplo, eu tenho uma paciente aqui que ela chegou relatando muita oscilação de humor, e a gente observa também, não só na escuta ativa que a gente tem, a gente observa o paciente. Então, fala muito assim, o tempo inteiro. Síndrome Então, dos dedos inquietos. aquela inquietação e aquela impulsividade. Enfim, então aí você fazendo ali 2 meses, 3 meses de terapia, você já consegue ter ali, né, uma precisão do que aquele paciente talvez tenha. Então, como a gente, né, da área da psicanálise, a gente não pode diagnosticar o paciente, eu sempre encaminho para o psiquiatra com o que eu estou vendo na clínica, certo? E peço para ele analisar e aguardo o diagnóstico dele. E na maioria das vezes que eu faço esses encaminhamentos, os pacientes vêm realmente diagnosticados com transtorno de borderline, com transtorno de bipolaridade, com depressão profunda, com ansiedade generalizada, TDAH, autismo. Não tem como a Mas, gente negar que está tendo uma onda, né? Que provavelmente mas esse excesso de telas está impactando diretamente, né, sim. no Só diagnóstico. que tudo isso precisa de uma análise ali, né? Da gente trabalhar com esse paciente, ouvir Com todas as, certeza. Tem né, que ter um profissional, né? Ludmila, não é assim, aí eu acho que eu sou. Não. claro, claro. Tem que ter ali profissional por trás, né? Ludmila, e quais são os sinais, assim, de que a saúde mental de alguém, emocional, está pedindo socorro? Quando essa pessoa está no limite. Por exemplo, quem tem síndrome de burnout, quem desenvolve burnout. Os pacientes que chegam aqui desenvolvendo burnout ele causa uns apagões. Ele tem umas falhas de memória. Então, quando você, até não sei se você conhece uma jornalista que fala muito sobre burnout, acho que ela chama Isabela alguma coisa. Ela trabalhava, acho, na época, ou na Record ou na Band, não me lembro. E ela fala nas entrevistas dela que ela foi se dar conta que ela estava desenvolvendo burnout no dia que ela desmaiou em plena programação ao vivo. Ela estava Caramba! falando sobre o tempo. Ela apagou, desmaiou. E aí ela foi, né, socorrida, foi encaminhada e aí ela estava com síndrome de burnout. Então, todo paciente que chega aqui, por exemplo, fala assim, ai, Lud, teve uma paciente que chegou para mim, professora, ela bateu o carro 2 vezes por apagão. Dirigindo, que perigo. Dirigindo, apagou, bateu o carro e aí chegou aqui na terapia, que tava muito, ai, tô muito ansiosa, tô muito irritada, tô muito estressada, tô muito cansada, tô muito sobrecarregada. Daí me contou do apagão, já acendeu um alerta, epa, pode ser Burnout. burnout. E realmente, conforme ela foi passando as sessões, eu caminhei para o psiquiatra e realmente era síndrome de burnout. Então, a primeira situação que a gente faz da síndrome de burnout é afastar, né, a pessoa das suas atividades, porque É o que está e a descendo, pessoa, né? ela não enxerga, entendeu? Que ela está sobrecarregada. Então, assim, no caso dessa professora que eu tô te falando, ela carregava uma escola inteira nas costas dela e ela era professora de bairro. Então, assim, a diretora não Tanto ia de lá, demanda. a coordenadora não ia lá. Então, tudo assim, resolve você, faz você, não sei o que você, entendeu? Tanto que quando ela voltou para Adoeceu. a escola, aí ela falou, gente, não vou fazer mais nada. O que não é meu, não vou fazer. Vocês vão fazer o que é sua Claro, é a responsabilidade e eu vou melhor fazer a coisa minha a se parte. fazer, né? Ludmila, você falou assim, então, que no final é a pessoa chegar no limite. Mas agora a minha pergunta é, por que que a maioria das pessoas só busca ajuda quando chega no tal do limite? Porque elas acreditam que não é nada tão grave, sabe? Principalmente, por exemplo, os borderline. Quem tem transtorno de borderline tem muita tentativa de suicídio e muita automutilação. Então, assim, eles só vêm para terapia porque eles tiveram as últimas tentativas de suicídio foram muito drásticas. E aí é onde eles falam, nossa, eu preciso de ajuda.
Eu tenho uma paciente que ela capotou o carro. Ela só não morreu por Deus porque o carro dela deu PT. Foi onde ela falou, nossa, eu preciso de ajuda. E aí a mãe, a família entrou em contato e trouxe ela para terapia. Transtorno de borderline. Então, assim, tá medicada, tá na terapia e não teve mais tentativas nem de suicídio, nem de automutilação. Mas é quando eles vão deixando, entendeu? Porque eles acham que não é nada tão grave. Não, e ainda tem um agravante, né? Os borderline, eles são ímãs de narcisistas, né? Eles geralmente atraem parceiros que são extremamente tóxicos, né? Isso acelera mais o Exatamente. adoecimento. Você fica buscando a validação dessa pessoa tóxica, vai virando uma bola de neve. Vai. Essa paciente minha tava se envolvendo com um narcisista. A gente fala narcisista, mas às vezes até um psicopata, né? Um É. sociopata, alguma coisa Eu assim. sou especialista, sabe, em relacionamentos abusivos com narcisista, porque eu fui Olha uma que vítima maravilha. de um narcisista também. Então, E quando eu isso te saí, ajudou, a história pessoal, você querer ajudar outras isso, pessoas. quando eu saí da situação, né, do meu ex-marido, e eu falei, gente, eu não quero que nenhuma mulher passe pelo que eu passei e sinta o que eu senti. Então, eu acredito assim, que toda a busca que eu fiz, né, para poder ajudar as mulheres foi por conta do que eu vivi. Tanto que hoje também eu estou à frente aí da associação Guardiãs da Mulher Sul-Mineira, né, Olha que maravilha. que a gente tem um projeto aí de contra a violência doméstica também. Conta um pouquinho pra gente brevemente como que funciona. A Achei tão interessante. associação, a gente está estabelecendo o estatuto dela ainda, mas a gente vai ter uma sede, né? Então, toda mulher que sofre violência doméstica, ela tem um espaço para ela poder ir fazer a denúncia dela, porque hoje a gente percebe que dentro do sistema tem um machismo estrutural, Então, né? E aí, às vezes, essa mulher ela vai fazer uma denúncia, muitas vezes ela é colocada ali do lado do agressor dela. o Aí, sistema quer culpabilizá-la, né, pela aí tem, agressão que ela sofreu. tem a revitimização, e ela é muitas vezes descredibilizada ali. Então a associação foi criada após 2 feminicídios que teve aqui na minha cidade. E aí eu senti essa necessidade do meu coração de fazer algo, porque eu já trabalho nas redes sociais há muitos anos, mas eu estava vendo também que era um trabalho de formiguinha, então eu falei, nossa, eu preciso colocar a mão na massa e fazer alguma coisa. E aí foi onde surgiu a ideia da associação. Então, assim, ela nasceu este ano, mas a gente pretende, sabe, ter um espaço acolhedor para essa mulher poder, né, fazer uma denúncia de violência doméstica. Se ela precisar de fazer um corpo de delito, ela vai fazer lá na nossa sede. Se ela precisar de fazer uma medida protetiva, um boletim de ocorrência, Vai então ela ter vai todo o fazer suporte relacionado à violência da mulher. isso. Que E eu maravilha. pretendo não só fazer aqui em Bom Repouso, mas aqui no extremo sul de Minas também, É, sabe? levar isso para outros municípios que Outros precisam, carecem disso. municípios, isso. Nossa, Porque a que gente sabe que não maravilhoso. é casos isolados, né? Não, é um padrão, né? Uma questão estrutural. Exato. Ludmila, falando um pouco aqui, voltando só para esse tema da saúde mental, eu acho que está tudo ligado, né? A gente falou de telas, a gente falou da questão do burnout, né? Para você, seriam esses dois fatores, né? Dos mais agravantes, por exemplo, o que a gente considera normal, aliás, o que a sociedade lida como normal, mas que, na sua opinião, tem aí um quê de adoecimento mental, emocional, Principalmente sobrecarga. Tanto emocional, seja por como relacionamento, seja por trabalho, sobrecarga. seja por tudo. Tá. Seja pela. Principalmente a mulher, né? Eu trabalho, meu público é mais feminino. Então, principalmente a mulher que é dona E a de mulher ela casa. sofre mais porque ela às vezes ganha menos que o homem, ela sofre o machismo estrutural, às vezes ela tem que ter essa coisa da maternidade que muitas vezes o homem não vai fazer, ela tem às vezes a casa para cuidar, a vida da mulher é muito mais sobrecarregada. Sim. E aí a mulher acha que ela vai normalizando aquilo, sabe? Ela vai normalizando aquela sobrecarga. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, trabalhar, cuidar do marido. E aí, quando ela se vê, ela já se perdeu de si mesma, ela já está adoecendo, com a autoestima baixa, às vezes está depressiva, Vivendo às estresse vezes, crônico, né? às vezes ela está estressada, porque o burnout ele não acontece só no ambiente de trabalho, ele acontece também
com a dona de casa, né? A mulher que cuida dos filhos, que Às cuida vezes da está com uma pressão casa. emocional, um problema, não está conseguindo lidar. Por isso que é importante análise, terapia. Isso. E sabe uma coisa, João? As pessoas têm uma ideia, né, muito crítica quanto à análise, porque elas pensam assim, ah, para que que eu vou lá falar da minha vida para outra pessoa que eu não conheço, né? Isso aí é coisa de doido. Mas não é coisa de doido. A terapia ou a análise, ela é um autoconhecimento para a gente, né? Para Com nós. certeza, autoconhecimento. Ludmila, você está me ouvindo bem? Tô. Tá, Tá. aqui colocaram aqui que o áudio ficou mudo, deve ter sido problema. Você tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ludmila, e o estresse crônico que você falou que essas pessoas que estão no limite estão vivenciando, isso muda a forma como que elas lidam, como que elas lidam com elas mesmas, como elas pensam, como elas lidam com o próprio corpo, né, com a autoimagem. Uhum, sim, porque aí essas pessoas vão se deixando de lado, né? Elas vão se tornando assim. E por isso que eu quis montar essa rede de profissionais e de Uhum. bem-estar, porque dentro do Raízes, quem é nosso associado, a mulher, por exemplo, ela tem um salão de beleza que ela pode ir ter desconto, sabe? Ela tem uma clínica estética que ela pode ir ter desconto, porque às vezes o que ela pensa? Ah, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, ah, eu não vou porque eu não tenho tempo. E a gente sabe que a Mas autoestima está intrinsecamente relacionada com a qualidade de vida, com a saúde. e essa mulher, ela precisa de certa forma olhar para ela, né? Ela precisa não só olhar para ela, mas ela precisa cuidar dela, porque para a gente cuidar dos outros, a gente tem que cuidar primeiro da gente. Perfeito. Se a gente não tá bem emocionalmente, a gente não tá bem fisicamente, não tá bem com a nossa autoestima. Como que você vai ser uma boa mãe? Como que você vai ser uma funcionária? Como que você vai trabalhar bem? Como é que você vai cuidar da sua casa bem, dos seus filhos, do seu marido? Você não vai, porque você não tá animada para aquilo. Então, às vezes eu percebo que, principalmente as mulheres, elas vão se deixando de lado. Ludmila, então, para você, a saúde emocional, a saúde física, ela está atrelada e elas caminham juntas. Uma depende da outra e interage com a outra. Sim. Maravilha. Eu espiritual também. Então, assim, a gente não fala de saúde mental ou física sem falar do nosso espiritual. Sem levar em consideração as crenças, como a pessoa se espiritualiza, que Exatamente. maravilha. Porque assim, quando eu falo espiritual, não estou falando de religião, né? Mas assim, você ter algo que você acredite, seja uma religião, seja você acreditar no universo, na natureza, o que é o divino para você, o que é Deus para você, você precisa ter, você Essa precisa conexão com o acreditar em algo. sagrado. Porque a nossa saúde mental e a nossa saúde física e o nosso espiritual é junto, ele é unido. Não tem como separar. A gente acaba separando didaticamente, né? Mas no fundo é uma coisa só, né? E aí você percebe que as pessoas cuidam muito da saúde física, né? Para academia, às vezes passa um nutricionista, mas esquece da saúde mental e muitas vezes do Espiritual. espiritual. Aí fica desalinhado, entendeu, João? Ludmila, eu posso falar para você, posso falar então que para você saúde é autocuidado, é ver saúde mental, física e espiritual. Que Exatamente. maravilha. Muito Tem bom. que ser os três, porque senão você não fica alinhado com quem você é. Entende? Ludmila, e como que alguém que trabalha, cuida da casa, né, dos filhos, ou às vezes dos pais, de algum cônjuge, enfim, como que essa pessoa ela pode começar a olhar para a própria saúde mental, a se cuidar mais dentro da rotina dela? É um ato de amor próprio, eu penso. Porque eu, por exemplo, eu faço terapia. Eu faço análise. Por mais que eu trabalhe com isso, eu preciso ter meu espaço, meu momento. Porque além de ser mãe, esposa, sou empresária, sou palestrante, então a gente precisa ter esse momento da gente, que é o momento que eu tenho comigo mesma, para refletir sobre as minhas ações, o que eu estou fazendo, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso evoluir, o que não está legal. Então, assim, o primeiro olhar é se amar, sabe? Se amar e falar, não, eu quero evoluir.
Você sabe, João, que quando eu entrei nessa vida toda, foi na pandemia, né? Que eu falei assim, gente, eu não quero mais seguir pra minha vida. Eu quero mudar. E você E estava quando, vendo as pessoas adoecendo também, você estava é, com seu olhar e quando a cristal. gente decide mudar, a gente consegue. Porque eu falo que a gente não muda o outro, a gente não tem controle sobre a vida do outro, a gente só tem controle sobre a nossa Isso. vida. Então, eu posso cuidar de mim. Meu marido não pode, se ele não quiser. E ele não, eu não vou brigar também, porque a gente tem que querer a mudança. Ludmila, mas é importante a pessoa desenvolver essa consciência de querer cuidar de si, porém, muitas pessoas se sentem culpadas quando elas se priorizam, né? Como que a gente pode resolver isso? Eu penso que a maior prova de amor para quem a gente chama é cuidar de si mesmo, para a gente estar bem, como você disse, para poder cuidar do outro. Faz sentido isso para você? Sim. E você sabe que as pessoas, elas têm uma dificuldade de cuidar delas, né? Eu tenho pacientes que falam assim, tá o tempo todo, eu falo que elas não desaceleram, tá o tempo todo caçando coisa para fazer. Seja arrumar casa, seja E às vezes fazer, caçando problema também. caçando um monte de coisa assim. Eu falo, gente, desacelera. Vocês estão vivendo tudo no automático, vocês precisam parar, vocês precisam tá tudo bem, respirar e fazer as coisas devagar para vocês, o seu sistema nervoso entender que tá tudo bem fazer as coisas tranquilamente. Então, assim, eu não falo correndo hoje, né? Hoje, essa Ludmilla, né? Porque a Ludmilla do Velho Testamento é totalmente diferente. Então, hoje eu não falo correndo, não como correndo, não faço nada correndo. Eu vi que realmente assim, você tem uma presença que emana essa vibração, né? Isso é algo que inspira os outros, né? A Sim. gente está se pacificando, isso vai tomando conta dos ambientes. Sim. E sabe por quê, João? Eu penso assim, ó, eu trabalho com vidas, trabalho com pessoas, eu desenvolvo pessoas. Então eu tenho que cuidar da minha energia. Total. Eu tenho que cuidar da minha energia vital. Então, assim, eu não posso acordar amanhã, por exemplo, chateada com alguma coisa. Porque amanhã eu tenho um evento para participar, eu tenho uma palestra para dar, às vezes eu tenho um vídeo para gravar, Tem que entende? estar bem Eu ali. tenho empresas para visitar, então eu tenho que estar blindada. Então, por exemplo, o que que eu falo muito, sabe? As pessoas preocupam demais com o que o outro fala, com o que o outro... Eu não preocupo nada. Quer falar, fala. Quer xingar, xinga. Porque xingar não dói, falar não dói. Às vezes as pessoas me mandam assim, ai, você viu o áudio que fulano falou de você? Eu nem abro. Eu nem escuto, sabia? Tá blindada, melhor coisa. Não escuto. Se não vai agregar nada na minha vida, pra que eu vou abrir aquele áudio pra escutar a pessoa falar uma coisa que eu não vou gostar? Que E amanhã eu tenho que assim, estar tem uma plena para frase muito trabalhar. boa que pessoas que estão buscando crescer, se desenvolver, elas não vão falar de pessoas, nem de coisas, elas vão falar de ideias, de melhorar o ambiente. É sobre isso, né? Sim. Ludmila, só aproveitando aqui o que você disse, que as pessoas estão precisando aprender a desacelerar. Eu vou só abrir aqui um parênteses e lembrar da plataforma do João Flix, que é criação minha, né? Eu peguei, organizei lá meditação, relaxamento, atividade de alongamento, de mobilidade, de força, de explosão, enfim, tá uma enciclopédia do autocuidado e vou deixar aqui para vocês, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Quem quiser, quem for do Raiz, aí eu faço questão de também dar um cupom de desconto, de facilitar o acesso do pessoal ali na plataforma, e depois a gente troca essa figurinha aí. Vai ser um Sim. prazer poder colaborar. Você sabe que eu fiz yoga por muito tempo Olha que também. legal. E o yoga me ajudou muito também a desacelerar. É uma Então, sabedoria incrível. e você sabe que eu vejo que as pessoas falam assim, mas eu não consigo ficar sem pensar em nada. João, a hora que eu desligo aqui, né, que eu saio aqui do meu escritório, que eu desligo meu computador, que eu vou pra lá, da porta pra lá da minha casa, é minha casa. Então, assim, eu desligo TV, não mexo no celular, eu quero ficar em silêncio. Sabe? No Eu seu quero. momento, se acolhendo. Em silêncio. Então, assim, hoje as pessoas não desligam nem da televisão, nem do celular, nem E do a barulho. prática do yoga é esse momento de você sair da tela, fechar os olhos, olhar para dentro e aprender a respirar, aprender a se perceber, que é tão importante, né?
Sim. Você Ouvir os sinais sabe do corpo. que eu tô tendo bastante ansiedade, né? Eu passei por umas situações, né, Uhum. assim, na minha vida pessoal, eu acho que depois que eu abri a empresa também, eu desenvolvi, eu já tinha ansiedade, mas aí eu notei que piorou, e aí eu procurei ajuda. Então, inclusive, estava falando agora com a minha médica, né, a minha psiquiatra, porque a gente também passa por isso. Não é porque a gente é da área que a gente é, como é que fala? Que a gente não sente. A gente sente. Somente a gente trabalha com pessoas. Aí eu tava Principalmente falando, a gente tem que se cuidar ainda mais. e aí eu tava falando pra ela, eu falei, nossa, eu tô achando que eu tô tendo crise desde ontem, por conta do trabalho mesmo, né? Igual ela falou, de estar pessoas, visitas, fechar os contratos, né? Então ela falou assim, é muito sobrecarga, sim. Então ela falou assim, vamos aumentar um pouquinho a dose do seu medicamento. E tá tudo bem, João. Eu sei que eu vou tomar esse medicamento até eu estabilizar, sabe? Só que o que acontece? Eu não posso sair para trabalhar amanhã, por exemplo, com o meu coração palpitando, que eu não vou ser produtiva no meu trabalho. Acelerada, ansiosa. Isso. Sabe, eu vejo que as pessoas têm essa certa dificuldade, às vezes, de. Ai, minha filha tá aqui, tá? Desculpa. Imagina, a gente tá aqui Vai lá, ao vivo. bebê. Eu vejo que as pessoas têm a dificuldade de aceitar tomar medicação, sabe? Porque elas pensam assim, ai, mas depois vai ser pra sempre, eu vou ficar viciado. Não vai, gente. Se você fazer o tratamento certinho, Tem você que ter um não vai. acompanhamento médico, muitas vezes de uma equipe, né? Ludmila, aproveitando isso que você disse, né, da pessoa ela querer ser muito forte, né? Como que a gente diferencia a pessoa que quer ser forte, quer se blindar, da pessoa que ela tá ali já precisando de uma ajuda? A pessoa, eu falo assim que a gente tem que saber reconhecer. Porque, por exemplo, quando você tá com desconforto abdominal, Uhum. você vai na onde? Um gastro, um... Você vai procurar uma ajuda médica, né? Seja para fazer uma endoscopia ou num gastro, né? Ou se é uma virose, você vai procurar ajuda, não vai? E Uhum. por que que quando a gente tem esse desconforto emocional, a gente não busca? A gente fica, não, mas eu não preciso, Perfeito. né? Mas eu consigo sem remédio. Mas eu consigo sem terapia. Ou, eu vou fazer terapia porque eu consigo sem E a remédio. pessoa fica escondendo o que sente, o que está vivendo, Eu falo, achando gente, que... se permita sentir. Eu falo isso muito para minhas pacientes. Às vezes elas me mandam mensagem, porque além de eu fazer terapia, eu dou esse acompanhamento para elas pelo WhatsApp, durante a semana até a próxima sessão. Às vezes elas falam assim, nossa, Lud, eu tô tão chateada, tão triste, eu não vai chorar. Eu falo, mas não chorou ainda por quê? Chora, cara, né? Deita na Põe sua. para fora. Eu falo muito isso pra elas, mas chora na cama, que é lugar quente, ou debaixo do seu chuveiro. Chora tudo que você tem pra chorar lá, sente tudo que você tem pra sentir. Mas você saiu de lá, minha filha, tu levanta a cabeça, sabe? E bora. Até tem um bordão que eu falo muito aqui no meu Instagram. Acordo todos os dias, às vezes, né, quando eu consigo fazer stories, e eu falo para as meninas: Bom dia, mulher, você tá boa? Se você não tá, querida, você fica. É sobre isso, porque nem todo dia a gente vai acordar boa, sabe? Então a gente tem que se permitir sentir, permitir chorar, permitir ficar triste, sabe? Mas a gente não pode ficar estacionado naquela emoção, né? A gente tem que reagir. A gente não pode se acostumar com o papel de vítima, de coitadinho, né? Sim. E às vezes a dificuldade das pessoas é essa, né? Elas querem ficar naquela situação. E você sabe que quando eu falei isso no meu Instagram, que eu contei sobre a situação que eu estava passando e que eu, né, precisei tomar medicação, muita gente veio falar para mim: Nossa, Lud, me identifiquei muito, parece que você estava falando para mim, eu nunca imaginei que você, que trabalha com saúde mental, poderia ter. Gente, Co- eu não sou isenta de nada. Não é de ferro. Eu sou ser humano também. Então, eu não tenho vergonha, João, de falar assim hoje que eu tomo medicação, né, para ansiedade, tomo medicação para dormir.
E ao Que mesmo eu tempo eu acredito que você também tem outras buscas, né? Que você está ali tentando meditar, respirar, se espiritualizar. sim, Não é só o e remédio até eu ia também. chegar nesse ponto até que você falou da meditação. Ontem eu tava com muita crise de ansiedade, né? Porque a vida do empreendedor não é fácil, né? A gente acorda, às vezes, com o dinheiro na conta, chega de tarde, já não tem nem R$ 1 mais, já pagou um monte de conta da empresa, e Sim, assim a gente vai. E, fazer a e nossa aí, missão. e aí a gente vive naquele looping eterno, né? Tudo bem. E aí me deu muita crise de ansiedade. Aí sabe o que, que me alivia muito a ansiedade? Quando eu tô muito ansiosa, eu masco chiclete, que eu acho que é uma válvula de escape pra mim, né? Tem Uhum. pessoas que bebem, tem pessoas que fumam, e eu chico chiclete. E aí ontem nem o chiclete eu consegui. O que, que eu fiz? Terminei de atender minha paciente, atendi minha paciente com o coração assim, ó, palpitando de noite. Terminei, fiz 3 respirações bem profundas e assim, eu gosto de segurar, né, deixar sem circular ali no cérebro por 1 minuto, depois soltar bem devagar até que o bico Perfeito. entra lá para dentro. Aí essas 3 respirações fez com que eu voltasse, né, que meu coração Sim, desacelerasse. é uma técnica de meditação e de respiração para trazer Exato. essa pacificação do seu organismo. Sabe? E aí eu fico pensando, sabe? As pessoas falam assim, eu não consigo ficar em silêncio. Eu adoro ficar em silêncio. É importante, a gente precisa dessa quietude, desse parar para saber escutar. Ludmila, a gente vê muita comparação, muita necessidade de aprovação, muito excesso de informação também, né? Como que isso para você vem impactando as pessoas? Como que a gente lida com isso? Principalmente com as mulheres, né? Eu acho que com a internet hoje, com esse tanto de informação, as pessoas estão com obesidade mental. Né? Então as pessoas Uma estão sobrecarga de muita informação, informação sabe? desnecessária. E elas não estão sabendo lidar com isso. Tanto que, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo prático aqui, né? Eu tenho pacientes que às vezes comparam a própria vida com a vida da pessoa da internet. Só que aí o que que acontece? Você concorda comigo que... Vamos falar dos altos blogueiros, né? Eles vão mostrar a sua parte boa da vida, gente. Eles não vão mostrar a parte ruim. E aí, quando você se compara com a vida do outro na internet, Você só você tá vendo o lado adoece. bom dele. Você adoece. Sabe uma coisa que eu tenho percebido também muito? Essa geração que tá vindo agora, de 20, 21, né, 18, 19 anos, eles têm na cabeça deles, assim, que eles vão enriquecer igual os blogueiros, os dos youtubers, entendeu? Porque eles falam assim, para eles foi fácil. Só que eu acredito que eles começaram esse trabalho lá atrás, perto da pandemia. E mesmo assim é 1% que consegue chegar nesse lugar. Isso. Eles começaram isso lá perto da pandemia, foi crescendo, crescendo, Não é do crescendo, e dia para hoje noite. enriqueceram, certo? Então eles têm na cabeça deles que eles querem ser youtubers. Não querem trabalhar, não querem estudar, não querem fazer Porque nada, eles atrás de querem ser inspiração. ricos e vai ser rápido assim. E não vai ser rápido. Não vai. E isso Ludmila, adoecendo as pessoas também, sabia? e você vê uma geração também assim muito fraca emocionalmente, que se frustra demais, né? Que não sabe lidar com não, não sabe fazer escolhas, né? Uhum. Sim. Ludmila, diante de tantas questões que nos cruzam no nosso dia a dia, né? Tanto problema, tanta demanda, tantos papéis que a gente executa, né? Como proteger a nossa saúde mental? Eu acredito que o caminho é fazer terapia, primeira coisa, fazer análise, né? A gente conseguir parar, desligar um pouco de tudo, né? Fazer, assim, a gente fala assim pra mim, mas eu não consigo fazer, eu não consigo meditar, eu não consigo parar e ficar parado lá 5 minutos. Mas a meditação, você não começa fazendo 5 minutos. Melina, cuidado, filho. Você começa com 5. Quando eu comecei a fazer, eu começava, tipo assim, eu conseguia ficar 1 minuto, 2 minutos, e eu cronometrava.
Sim. Aí que eu fui avançando, tipo assim, eu consegui ficar 8 minutos. Então, assim, a gente vai aprendendo, é um hábito que você vai criando. E como que eu criei esse hábito? Eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar, né, a minha meditação, principalmente depois que eu comecei yoga, eu tinha uma playlist no meu Spotify de músicas de meditação, sabe? Então eu colocava aquela música e eu tentava ficar aquela música inteira, às vezes de 5, 6, 7 Olha, minutos, sabe? Sem pensar em nada. E foi aí que eu fui só ali aprendendo. presente no momento. Presente nesse momento. E é isso que eu falo. As pessoas não estão criando o presente. Por quê? Elas não sentem elas respirarem. Elas não sentem... Porque o que é estar presente? É estar presente e manter os 5 sentidos. Que é a visão, né, E a consciência também para além dessas sensações. Né? Exato. Então, assim, hoje, por isso que eu falei para você que eu presto atenção. Quando eu vou comer, eu presto atenção até no que eu tô comendo. Você sabe que eu fui viajar semana passada, e a gente foi num restaurante que tinha grão de bico. E eu coloquei um pouquinho de grão de bico e salada. E eu pensei assim, esse grão de bico alguém plantou, Olha. alguém colheu, ele foi pro supermercado, ele chegou nesse restaurante, alguém fez e agora tá no meu prato. E aí, conforme você vai mastigando, você vai sentindo, né? É algo que você tá ali, está presente. Por isso que a gente não, por isso que não divaga. E por que as pessoas divagam tanto? Porque elas não param. Elas não Elas estão não trabalhando param a a cabeça. presença. Elas estão o tempo todo ali. E uma mente que está divagando, ela pode ser perigosíssima. Ela fala o que não deve, ela faz o que não deve, a pessoa perde o controle. As pessoas estão com uma mente muito inquieta, né, João? O Ludmila, se fosse assim para a gente fazer uma pergunta, se fosse para você falar para as pessoas, né, façam essa pergunta para si mesmo toda semana, meio que para ver o curso do barco dela. Qual seria? O que eu posso fazer hoje para me manter no presente? Hoje. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Tá, mas o que você... Hoje eu falei isso no paciente da tarde. Eu falei assim, tá, e o que você pode fazer hoje para te manter aqui no presente, aqui e agora? Porque Não ficar ansioso no futuro, não ficar depressivo lembrando do passado, tá vivendo agora. As pessoas estão vivendo lá em 2030. Quem tem muita ansiedade, eles estão vivendo lá em 2030 já, entendeu? Eu faço muita reflexão, tá? Hoje a gente tá aqui. Onde você quer estar daqui 5 anos? Eu quero estar assim, 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 assim. Tá, e qual que é o processo que você vai fazer para chegar nesse patamar daqui 5 anos? Não sei. É vento mágica. Então, vamos voltar aqui pro presente, 2026. O que eu posso fazer hoje, no meu presente, que vai me levar lá onde eu quero estar daqui 5 anos? Então, as pessoas precisam parar com esse imediatismo, sabe? De pensar lá na frente. Ou então de ficar remoendo aquele passado que já passou. Viver o hoje, ver o presente. Vai mudar, presença. Perfeito. Sabe? Parar, prestar atenção no que tá comendo, prestar atenção no que tá pegando, sabe? Prestar atenção na hora que estiver escovando o dente, na hora que estiver tomando banho. Você sabe que quando eu falo isso para as pessoas, elas falam assim, sabe que eu nunca parei para prestar atenção em tomando banho? Gente, sente, na hora que estiver esfregando a cabeça, sentir o cheiro de shampoo, sabe? Sentir você lavando sua cabeça. Sentir a água, o calor, a temperatura. Exato. Observar o fluxo dos pensamentos sem se identificar, né? Eu gosto muito desse exercício. Observar o fluxo mental, mas como alguém observa um fio. Não fica se identificando com os pensamentos o tempo todo. Sim. E esse exercício é um exercício de um neurocientista, de um médico que fez neurociência mesmo, que escreveu sobre a inteligência positiva, Dr. Shirzad Chamine, não sei se você conhece. Claro. Então, assim, eu estudei tudo sobre inteligência positiva, li o livro dele, fiz cursos e, assim, apliquei muito isso na minha vida. Então, acho que por isso que hoje eu vivo o hoje. Amanhã, não sei. E a melhor forma de você inspirar tantas pessoas que precisam de você bem. Exato. Então, Ludmila, será que a gente está vivendo uma pandemia silenciosa de problemas
emocionais, mentais? Sim, Ah, estamos vivendo e uma pandemia da saúde emocional. E a próxima epidemia que nós vamos viver é a da sarcopenia. sarcopenia, o que é mesmo a sarcopenia? Sarcopenia é quando a gente perde os músculos, né? E fica só e vai, né? Ah, por conta desse emagrecimento que está tendo. Repentino, por quê? Nada contra, né? As canetinhas, nada contra. Eu tomei canetinha no passado, mas eu fiz um acompanhamento. Tomei a caneta, fui no nutricionista. Com certeza que você foi uma nutricionista, fez outras coisas. Não foi só... terapia, porque assim, a compulsão alimentar ela não vai acabar assim, entende? Então as pessoas estão tomando endoidecidas, não estão fazendo o tratamento correto, e aí vão adoecer emocionalmente e vão ter sarcopenia. A gente está vendo isso. Ludmila, a gente está entrando aqui nos instantes finais, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem sobre saúde emocional que você gostaria que as pessoas levassem para a vida. Eu gostaria que as pessoas, quando tiverem, né, uma dor física que permanece, um exemplo, se ela tem uma dor de estômago, sempre tem essa dor de estômago, que ela observe e pense, será que não é as minhas emoções? Né? E buscar ajuda. Não só tomar medicação, né, que vai aliviar ali naquele momento e que essa dor vai voltar. Tá, mas o que eu posso? Eu vou procurar ajuda. Eu preciso não focar só nos sintomas, né? Ver as causas. Buscar a terapia. Terapia não é coisa de doido. Terapia pra gente evoluir como pessoa, como ser humano, pra gente se tornar uma pessoa melhor pra gente. Pro outro é consequência, mas pra gente se tornar um ser humano melhor. Então eu gostaria muito que as pessoas, né, pudessem buscar, né, análise e se tornar pessoas melhores para elas mesmas. E construindo assim um mundo melhor, né? Com pessoas mais saudáveis, física, emocional, mental e espiritualmente, né? Exato. Ludmila, eu quero te agradecer. Eu tenho certeza que essa live aí trouxe vários insights positivos. Tenho certeza que despertou o desejo do autocuidado em muita gente. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar sua sabedoria. O pessoal que está aqui agradecendo. Deixa o convite para o seu Instagram, para suas redes, para o seu projeto Raízes. Que tenha muito sucesso, que ajude muitas pessoas, porque é um trabalho que realmente merece tudo de bom. Obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço a indicação, né, da Silvênia. Aí meu Instagram é ludmilamariano.psi e o Raízes é @Raízes Saúde Emocional. Maravilha. Para vocês conhecerem lá o nosso trabalho. Ludmila, tudo de bom para vocês aí. Para você Obrigado também. mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer. Tá bom?